Pedi para o Claude Code verificar o código que o Gemini fez e o resultado assusta. Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui do canal. A gente está, para quem está acompanhando aí os vídeos, a gente está desenvolvendo um sistema, né, para a clínica cuidar. A clínica que está aqui na tela, que é uma clínica da Segunda Igreja, a igreja que eu faço parte. E eu estou desenvolvendo esse sistema desde o final do ano passado. A gente passou alguns meses aí desenvolvendo com o Gemini. E como algum de uns meses para cá eu comecei a estudar um pouco sobre o Cloud Code e estou desenvolvendo com o Cloud Code, agora eu peguei o código que o Gemini fez e pedi para o Cloud Code analisar, para a gente poder fazer algumas mudanças e atualizar, né, o código e ver o que daria para poder melhorar nesse código. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que ele fez. Ele verificou algumas falhas, né, algumas questões que poderiam ser melhoradas ali no código, e ele alterou essas questões para poder deixar o código mais limpo, o código mais seguro, né. E aí, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre alguns problemas críticos de segurança, né. Ele deixou o sistema em si mais seguro. Tinha algumas falhas de segurança no sistema que o Gemini deixou passar, que ele conseguiu enxergar e conseguiu melhorar. A primeira delas era a chave de login fixa no código. Antes, no nosso Gemini, ele tinha deixado a chave fixa aqui no código. E com o Cloud Code, ele fez uma alteração. Ele colocou uma variável de ambiente nessa chave. Só fazendo uma analogia, é como se a gente antes tivesse feito ali a chave mestra de um prédio, né, a chave geral de um prédio, que abrisse todas as portas pendurada num gancho do lado de fora. Qualquer pessoa que tivesse acesso a esse código conseguiria ver qual que era a chave de login. E isso poderia facilitar invasões e até mesmo piorar muito a segurança do código. Segunda parte foi a questão da chave de criptografia, né? A gente tem aqui uma chave de criptografia. Quando a gente entra aqui, a gente acessa todos os pacientes, por exemplo, tem aqui um CPF. E aí esse CPF ele estava salvo dentro do código. E aí qualquer vazamento ou qualquer, quebra de sigilo ali do sistema, o CPF de todos os pacientes iriam, tá liberado para qualquer pessoa ver, entendeu. É como se a gente guardasse o CPF dentro de uma sala trancada, dentro de um cofre, e deixar a combinação anotada na etiqueta, né, do lado de fora. Isso também estava deixando o sistema muito, vulnerável, né. Um outro ponto foi a parte dos endpoints, né, da API, né, sem exibir o login, ou seja, a autenticação estava só no início, não estava em cada etapa. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma alteração para cada vez que a gente fizer qualquer consulta, do sistema, entrasse em qualquer ponto, ele pedisse que o endpoint verificasse se o login tinha sido feito, se estava correto, se tinha, sido autenticado dentro do sistema. Isso ajudou bastante, porque tornou o sistema mais seguro, né, ele conseguir fazer essa consulta diretamente. A gente tinha também 2 sistemas com logins diferentes, né, que era o sistema do administrador e o sistema aqui do acesso dos voluntários, e também o Cloud Code resolveu isso, ele unificou os 2 sistemas de login, ele pegou e fez uma autenticação obrigatória em todos, né, seguindo a questão do token, e aí ele conseguiu resolver essa questão também. E ele também a gente estava com um probleminha que é o seguinte, né, o dashboard aqui, ele tem uma mensagem de IA, que era do Gemini. E aí o que que ele fazia? Ele estava com o token, né, com a chave API do Gemini exposta no navegador. Então qualquer pessoa que acessasse o sistema ia conseguir achar essa chave. E ele também mudou isso, essa chave agora ela passa pelo back-end e nunca chega no navegador, para também não deixar o sistema exposto. Então ele resolveu essa questão também. E aí tiveram alguns achados extras, né, fora do pedido ali que eu fiz para o Cloud Code, que foi primeiro a senha do banco, né, do Postgre, ela estava, podendo ser acessada de qualquer lugar, e também um bug silencioso ali nas configurações. Ou seja, é como se a gente tivesse, trocado a temperatura na parede e o ar-condicionado estava ligado em outro termostato escondido, entendeu? Então você mexe no botão e nada acontecia. Então a senha do Postgre e esse bug silencioso ali nas configurações, ele também ajudaram nesse sentido. Então, assim, ele fez esses achados quando eu pedi ele para poder verificar o código, né. E também ele fez uma faxina estrutural no sistema.
que eu pedi ele para poder fazer? Todo código que não tivesse relevância, que não fizesse sentido, que ele limpasse esse código. E aí ele fez essa limpeza. Então, assim, tiveram vários arquivos que eram gigantes, tinham várias linhas que não tinham necessidade. Então ele otimizou o sistema. No geral ali foram 94 scripts, entendeu? Que ele passou por várias análises e verificou o que que realmente fazia sentido ter no código ou não. E aí ele ajustou essa questão também. E por fim, não menos importante, a gente construiu uma nova funcionalidade que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco também. Então, fechando, tiveram principalmente falhas de segurança que ele ajustou, mas também ele fez várias otimizações dentro do sistema que ajudaram muito. E assim, eu achei, não só porque ele funciona melhor, ele entende melhor o código, mas eu achei o Cloud Code muito mais, inteligente. Quando você faz um pedido ou quando você faz uma solicitação ali para o prompt e dentro do VS Code, né, que a gente utiliza hoje, eu uso um plugin dentro do VS Code para poder trabalhar com ele. Então, dentro desse prompt, eu senti ele muito mais inteligente do que o Gemini. O Gemini demorava muito para poder entender o que eu estava pedindo a ele. E o Cloud Code ele tem uma percepção muito melhor do sistema para poder trabalhar. Então eu achei ele muito mais fácil. Então só para poder mostrar o sistema para vocês, antes da gente finalizar o vídeo, essa aqui é a parte do administrador, né? Ele tem essa tela inicial, como se fosse um dashboard, mostrando total de pacientes, voluntários, consultas de hoje, especialidades cadastradas. Ele mostra aqui também o valor de distribuição total de renda. Aqui é porque a gente não tem nenhuma entrada, mas ele mostra Pix, cartão, o que que foi no dinheiro, aniversariantes da semana e também os próximos atendimentos aqui com filtro de data. Ele mostra aqui também. Essa é a parte do dashboard, depois vem o cadastro de paciente. Eu pedi para o Cloud Code simular alguns pacientes voluntários só para poder mostrar o sistema para vocês. Aqui nos pacientes, a gente consegue filtrar eles por nome, a gente consegue filtrar eles por CPF, por exemplo, qualquer paciente a gente consegue filtrar. No cadastro do paciente, a gente consegue enviar uma foto ou até mesmo tirar uma foto na webcam na hora, porque aqui agora não vai dar porque a gente está gravando esse vídeo, mas a gente consegue tirar foto na hora também. Aqui o cadastro completo, nome, data de nascimento, CPF, RG, WhatsApp, endereço, a tabela de pagamento socioeconômica que a clínica usa, a renda familiar, alguns comprovantes, observação e também o consentimento LGPD. Quando você clica aqui, você consegue gerar um arquivo também ali do lado de fora, onde você consegue imprimir o arquivo já com as informações do paciente para ele poder assinar, fazendo a liberação da LGPD. Aqui tem como você editar o cadastro, tem como você deixar o cadastro como anônimo, que também tem a ver com a lei de proteção de dados, tem como você excluir o usuário do sistema. Voluntários, mesma coisa, você consegue cadastrar um novo voluntário, consegue botar o nome, a especialidade, o registro, a data de nascimento, todas as informações necessárias, documentos, consentimento LGPD, disponibilidade da clínica, quando que ele vai poder atender, para poder liberar a agenda dele. Consegue editar, também imprimir o LGPD do funcionário, do voluntário, perdão. Tem aqui também a parte de consultas, onde a gente tem 3 guias principais. Próximas consultas, consultas por profissional, onde você consegue ver a agenda do profissional, e a visão geral, onde você marca aqui uma data que você quer ver e vê as consultas que tem agendadas naquele dia. Ele mostra aqui a quantidade. Se você expandir aqui, ele mostra essa agenda num formato maior, que dê para você enxergar onde cada paciente vai ser atendido e quem que vai ser o médico que vai atender, né, o voluntário que vai atender. E aqui também a gente tem como ver as próximas consultas. Nas próximas, você tem como fazer a confirmação pelo WhatsApp, também confirmar pagamento e até mesmo excluir o agendamento. Então, a parte de consulta também é bem completa. Financeiro, você consegue visualizar aqui os lançamentos financeiros. Contas de paciente, é como se fosse um histórico de contas do paciente. Você consegue lançar uma despesa no caixa, por exemplo, uma compra, papelaria, alguma coisa assim, você consegue lançar também. Aqui tem a parte de relatórios, relatório de paciente, voluntário, consulta, financeiro e também do LGPD. Relatórios financeiros, você consegue todos os relatórios, você consegue gerar o Excel ou o PDF dele, se você quiser. E na parte aqui de configurações tem dados da clínica, onde você cadastra as informações da clínica para poder sair, né, nos relatórios. Tem a parte de gerenciamento de usuários, onde você pode adicionar no usuário padrão ou usuário administrador.
Tem a parte aqui de tabelas de preço, onde você consegue cadastrar tabelas de preço. Também cadastrar especialidades médicas, por exemplo, entrou uma especialidade médica, você consegue cadastrar. Procedimentos, por exemplo, quero uma consulta de rotina, quanto que é na tabela um, na tabela 2, na tabela 3. Dentista, quanto que é uma limpeza de dente, uma extração. Você consegue cadastrar vários procedimentos aqui para poder colocar no sistema. Modelo de documento. Isso aqui está relacionado ao atendimento do voluntário. Por exemplo, tem voluntário que gosta da anamnese de um jeito, tem voluntário que gosta da anamnese de outro. Então você consegue cadastrar novos modelos, por exemplo, para quem que vai ser esse modelo? O que que eu coloco aqui na seção principal? Um texto, um número, uma data, e aí ele vai conseguir preencher isso aqui ali dentro na hora de ele fazer a consulta. Backup e restauração, você consegue gerar backup no sistema para você salvar, tanto no banco de dados como também no computador, se você quiser. Documentação LGPD, você consegue gerar esses 2 relatórios. Esses relatórios são muito importantes para qualquer fiscalização que a empresa passe. E também a parte de segurança, onde você consegue alterar a senha do administrador. Isso tudo que eu falei é do painel do administrador. A gente tem também o painel do voluntário, também com login e senha aqui na tela inicial. E quando você acessa, todas as consultas do voluntário que o voluntário tem estão aqui. E ele consegue iniciar a consulta e finalizar. Quando a consulta finalizar, ele consegue imprimir prontuário e também receita, tudo com a logo da clínica, tudo funcionando perfeitamente, tá joia? Iniciando uma consulta, ó, ele tem como escolher qual documento que ele vai usar, se ele vai usar uma anamnese, se ele vai usar só um ou 2 documentos ou mais, e aí nesses documentos ele consegue preencher e também finalizar aqui o atendimento, beleza? Então é isso, eu finalizo acho que o sistema dessa forma, a gente otimizou ele bastante, acho que para a utilização dele agora seria só subir na nuvem mesmo, para que, a igreja pudesse utilizar, caso a igreja queira utilizar. E as adaptações acho que seria mais no dia a dia para ver o que que faz mais sentido para a clínica ou não para poder utilizar. Mas nesse vídeo aqui eu queria só deixar aqui claro que o quanto que eu fiquei surpreso, né, quanto que o Cloud Code trabalha melhor e funciona melhor que o Gemini. E do risco, né, que algumas pessoas estão utilizando ao criar sistemas de inteligência artificial sem verificar essas questões de segurança, LGPD, governança. São questões que, quando você coloca um sistema para uso, né, para produção, são importantes verificar. Tá joia? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Quem gostou, curta, compartilha. E tamo junto. Valeu, abração. Fui.